Olá, você que me escuta, começando mais um PBcast. Eu sou Henrique Castro e hoje aqui comigo está não um, mas dois convidados muito especiais. Eu estou aqui com a Juliana Badari, que é bióloga e mestre em toxinologia e também revisora do Potencial Biótico. Tudo bom, Juliana? Obrigado por topar o convite e seja bem-vinda. Oi, Henrique. Oi, todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu que te agradeço, Henrique. Agradeço ao PB por esse espaço e por essa oportunidade. Imagine, eu estou também aqui que vai se juntar a nós nessa conversa com o João Miguel Alves Nunes, que é biólogo e ele é aluno de mestrado em biologia animal. Seja bem-vindo também, João. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite Henrique, boa noite ouvintes do PBcast. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar participando e falar um pouquinho do que a gente ama. E o que no caso, na verdade, o que a gente ama, eu ainda não falei, mas o assunto de hoje vai ser serpentes, né? Que na verdade a gente ama, mas aí que tá um ponto, né? Nem todo mundo ama a serpente. As pessoas têm um pouco de preconceito, medo, não sei, com a serpente. A gente até falou num episódio do PBcast que a gente falou sobre animais que as pessoas têm medo, preconceito, enfim. E a serpente, eu acho que foi, quando a gente estava fazendo a pauta desse episódio, foi um dos primeiros, assim, que surgiu, porque é um dos óbvios, assim, que as pessoas têm medo. E eu queria, então, começar perguntando para vocês, por que as pessoas não deveriam ter medo de serpente, assim, por qual a importância delas, porque eu quero que vocês ajudem as pessoas que ainda não perderam o medo com outro episódio a perder um pouco do medo de serpente. Por que as serpentes não são tão aterrorizantes assim? Bom, Henrique, uma ótima pergunta. Fugindo até um pouco da pauta, você falou de medo, né? É, com serpentes é algo muito interessante, que existem vários trabalhos na literatura mostrando que é uma coisa conservada durante a evolução humana, o medo de serpentes, né? Já foi visto em primatas que eles têm um reconhecimento primordial em serpentes, em animais são cilíndricos, né? E principalmente o homem. O homem foi feito vários testes com bebezinhos de 7 meses, 9 meses de vida, onde colocavam aparelhos de ressonância eletrorecepção de ondas cerebrais, né, para medir a resposta do cérebro quando é apresentado fotos de cobras, né? E se via que os bebezinhos tinham já uma atividade elétrica cerebral diferenciada quando era apresentado uma cobra, um elefante, ou um leão, ou uma lagarta. Então, esse medo já é bem conservado no homem. Então, isso é interessante. Por isso que nós já nascemos meio que com essa questão de medo de cobra, porque possivelmente a cobra foi um dos animais peçonhentos, né, que feria o humano durante a sua história evolutiva. Mas as cobras não são os vilões da história, não são ruins, né? A gente vai falar um pouco dessa importância das serpentes. Elas têm uma importância ecológica gigantesca, né? Então eu vou falar bem por cima, porque tem muito conteúdo sobre essa parte de importância, mas só para a gente ter alguns dados, por exemplo, a cobra, ela na natureza ela é um predador, né? Porque ela se alimenta de outros animais, mas ela também é uma presa. E essa função dupla que ela exerce é muito importante para o equilíbrio ecológico, né? Então, só para a gente ter uma ideia da importância, a gente fala a importância aqui do ponto de vista antropológico, né? Do ponto de vista do homem, porque ela é importante já por ser ela, né? Ela estar na natureza é importante, mas pensando o que seria importante para mim, né? Importante para a humanidade. Então, a humanidade ela sofre demais com, por exemplo, de pragas, né? A gente está vendo o coronavírus que veio possivelmente de linhagens de morcegos, né? Então, existem vários animais que podem transmitir doenças, né? Pragas urbanas, principalmente os camundongos, né? Não só transmitindo doença, mas os ratos, por exemplo, eles acabam comendo, estragando as plantações, né? Existe uma estimativa que sugere que quase 200 milhões de pessoas podem ser alimentadas por grãos de comida que são destruídos por roedores todos os anos. Então, só com a comida que os ratos acabam degradando das plantações, já poderia alimentar muita gente. E para você ter uma ideia, existem estimativas assim
extrapoladas, né? Durante toda a sua vida de uma cobra, ela se alimenta em torno de 2.220.000 ratos que poderiam destruir as plantações. Ou seja, é muito rato. Pensando assim, se cada rato tem 5 ninhadas por ano, né? E normalmente são 12 ratos por cada ninhada, que também vão se reproduzir. E eles alcançam a maturidade sexual com 1 mês de nascidos. Geralmente, eles poderiam gerando aproximadamente 2.300 ratos. Se uma cobra comer um rato a cada 7 dias, evita o nascimento de aproximadamente 110.000 ratos neste período. E aí, nós sabemos mais ou menos que cobras podem viver 20 anos, então ao longo de 20 anos poderia então ser 2.220.000 ratos. Para você ter uma noção. Isso é uma cobra que se alimenta com um ratinho a cada 7 dias, né? Mas eu no campo já encontrei cascavel com 4, 5 ratos no conteúdo estomacal. Ou seja, esse número pode ser muito maior. Pensando nisso, tem outras. As cobras não se alimentam somente de ratos, né? Mas se alimentam de diversas outras presas, como, por exemplo, pássaros, anfíbios, invertebrados e, por exemplo, lesmas, caramujos, que podem transmitir também doenças, como a Esquistossoma mansoni, né? A esquistossomose. Então, isso é um bom controlador de pragas, de doenças. Para mostrar um exemplo de como é importante preservar um predador, a gente tem um exemplo prático que é o Parque de Yellowstone, né? Que eles acabaram em 1920, se não me engano, eles acabaram com os lobos daquele parque. Os alces começaram a se reproduzir mais porque não tinha predador. Com isso, aumentaram esses alces que pastavam mais. Sem pastos, a questão de água ficava. Existia um déficit de contenção de água e mudavam os rios. Secou muitos rios, mudaram o caminho dos rios. Só por causa de um tipo de animal que era um predador. E aí o que aconteceu? Em 1900, depois de 70 anos, mais ou menos, em 1970 e pouco, eles reintroduziram os lobos. E a água voltou, várias coisas voltaram, né? Então, para você ver como isso é importante. Então, pensando nesse exemplo do Parque de Yellowstone, e fazendo uma extrapolação aqui, eu gostaria até de dar uma brincadeira aqui, porque o que será que uma cobra tem a ver com seu chocolate? Você já pensou nisso? Não saberia dizer não. Bom, esses dados aqui são extrapolações, né? Não, ele não é assim. A gente vai passar por uma verdade, porém extrapolando o conceito. Nós temos serpentes que se alimentam de anfíbios, certo? E muitas pessoas matam porque acham que são venenosas e porque elas abrem a boca e acabam achando que é perigoso e matam. Se acabasse a população dessas cobras, né, na mata, a população de anfíbios iria crescer. Os anfíbios que eu quero dizer são sapos, pererecas. Então, iria crescer. Esses anfíbios se alimentam de invertebrados, como moscas, vários tipos de insetos, né, em geral. Isso aumentaria a concorrência de sapos e pássaros e mamíferos para comer esses invertebrados e iria diminuir a quantidade de insetos na natureza. Os insetos na natureza, eles têm uma função importantíssima. Eles quebram as estruturas biológicas, né, da matéria orgânica para acelerar a decomposição. Então, possivelmente, se a gente acabasse com essas serpentes e reduzisse o número drástico de invertebrados, a gente poderia ter um déficit de decomposição na natureza, que ia ter mais lixo aí. Cerca de 60% dos vertebrados, de animais de vertebrados, dependem de alimentação de insetos. Então, se a gente reduz insetos, a gente reduz a diversidade de outras espécies de vertebrados. Uma estimativa também que 1,4 trilhões da economia da agricultura vem de polinização, que vem de invertebrados e insetos. Se a gente tem muito anfíbio, vai comer muito desses invertebrados, e aí você tem um déficit gigantesco e também você teria que gastar muito da economia. E 75% das plantas que a gente se alimenta vem de polinização. Então é muito importante esse processo de polinização das plantas. E aí o que tem a ver com o chocolate? O chocolate, ele vem do cacau, né? O cacau ele é polinizado por cerca de 15 espécies de invertebrados, de mariposas e principalmente de uma mariposa e de uma formiga. Então, se você tem uma cobra que comia o anfíbio
que controlava o anfíbio para ele não comer tanto daquela mariposa e daquela formiga, você tinha a plantação de cacau normal e você teria lá seu chocolatinho tudo depois do almoço. Porém, se você dizima a população de serpentes, provavelmente pode aumentar o número de sapos, que provavelmente vai diminuir o número de invertebrados, que provavelmente pode acarretar em problemas na polinização do cacau, e aí você vai perder seu chocolatinho. Olha como a serpente é importante para garantir a sua sobremesa. Exatamente. E é legal você falar isso porque é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes e eu acho que todas as vezes que a gente falou sobre isso, a gente falou meio por cima, mas você deu um exemplo o mais didático que a gente teve até agora do PB, como as coisas estão conectadas, né? Do PBcast, na verdade, que como as coisas estão conectadas, né? Como uma coisa, você muda uma coisa, isso vai mudar outra, que vai mudar outra, vai mudar outra, funciona meio como um efeito borboleta mesmo, se você mexe num ponto da cadeia. E as cobras também é interessante porque eu acho que as pessoas, voltando um pouco no medo, as pessoas eu acho que tem medo, você até citou assim, que a pessoa às vezes mata a cobra porque acha que é venenosa e tal. As pessoas parece que acham que toda cobra é venenosa, às vezes, tem muito medo da cobra. E eu queria perguntar um pouco também sobre a importância assim, do veneno das cobras, né? É toda cobra que é venenosa mesmo? Para que serve o veneno da cobra? Ele tem alguma importância para nós como humanos, assim, que a gente poderia usufruir disso? Eu queria fazer essa pergunta. Então, Henrique, assim, só para contextualizar, né, para diferenciar, acho importante a gente falar, tipo, o que é um animal venenoso de um animal peçonhento, né? Porque as cobras, elas são consideradas animais peçonhentos. E são o quê? São aqueles que possuem um aparelho desenvolvido capaz de inocular, né? De injetar uma substância numa determinada superfície. E os venenosos, eles não têm esse aparelho, né? Eles produzem uma secreção, material tóxico, mas eles não têm esse aparelho todo desenvolvido para isso. E, na realidade, não é toda cobra que é considerada peçonhenta. No mundo, né, existem cerca de 3.956 espécies de serpentes, e dessas 85 a 90% não são consideradas peçonhentas. Então, é uma minoria que é realmente considerada, entre aspas, né, perigosa, assim. No Brasil, a gente tem cerca de 405 espécies, através do último levantamento, que é de 2018, então provavelmente a gente tem mais até atualmente. E dessas, só 4 gêneros que são considerados de interesse médico, que são os gêneros que mais causam acidentes. E quanto à importância do veneno, o veneno é sensacional, né? O veneno, eu que trabalhei com toxicologia, acho maravilhoso, sou encantada por isso. O veneno é uma grande mistura de componentes, né? Tem ali um monte de substância diferente, a gente chama de substâncias bioativas, das quais muitas delas a gente ainda não sabe o potencial de atividade que ela pode ter, né? Algumas já são caracterizadas, outras não. O veneno, principalmente, ele é utilizado para o desenvolvimento do soro antiofídico, né? E também tem outras diversas pesquisas no desenvolvimento de medicamentos. Um medicamento que é muito conhecido, que super utilizado já, é pioneiro aí dos medicamentos feitos através de veneno de serpentes, é o captopril, que é um antihipertensivo muito importante, que acho que muita vovó aí usa com certeza. Um outro medicamento que também é muito utilizado, aliás, também é bem conhecido, é o Pateltex, que é uma pomada cicatrizante que tem uma atividade na reconstrução tecidual, e além de outros que já estão no mercado e as pessoas consomem e muitas vezes nem sabem que vem de veneno de serpente, né? Além desses medicamentos já desenvolvidos, tem muita pesquisa sendo desenvolvida utilizando venenos de serpentes. Normalmente eles utilizam mais os venenos mais conhecidos, né? Que é veneno de jararaca, veneno de cascavel. Mas pensando que a gente tem uma infinidade de espécies aí de serpentes, tem muita coisa a ser explorada. Eu mesma trabalhei com uma espécie de serpente que não é muito popular. Ela é bastante comum, né? A corre-campo, ou parelheira, que o pessoal chama, o nome popular dela. E é um veneno que não é muito estudado e que ele possui um potencial muito grande na ação antimicrobiana, né? Contra bactérias hospitalares mesmo. Então, ele pode ser uma grande ferramenta aí a ser utilizada contra essas bactérias super resistentes, que já não respondem mais a esses medicamentos que a gente tem no mercado, que é um problema gigantesco atualmente.
Então, o veneno, ele tem uma infinidade de atividades aí, tem muita coisa a ser explorada. E é legal falar também que a gente, até para valorizar, né, a pesquisa do Brasil e tal, que o Instituto Butantan em São Paulo é um dos grandes, né, centros de pesquisa sobre toxicologia relacionada às serpentes, como um todo, eu acho, né, mas ele é popularmente conhecido assim com o trabalho que eles fazem com serpentes. Sim, é verdade. O Butantan é um dos pioneiros nessa área, né? E realmente, em toxinologia, acho que é referência mundial. É bem legal. E também eu queria perguntar, um pouco aproveitando, sobre os hábitos das serpentes, né? Porque mesmo as que são peçonhentas, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que elas não têm interesse assim em atacar, sair atacando humano, né? Elas não saem perseguindo os humanos por aí, querendo inocular veneno neles. Eu acredito que não seja assim que funciona. Eu acho que as pessoas às vezes têm muito mais medo delas do que elas têm da gente. Então eu queria saber um pouco sobre os hábitos das serpentes, assim, como elas vivem, quando elas usam o veneno, se é só para quando elas precisam realmente se alimentar, atacar uma presa. O que vocês podem me dizer aí do como vive uma serpente? É o momento Globo Repórter, né? Onde vivem. Então, o que comem. Então, as serpentes, elas habitam em diversos locais, né? Primeiro, só para contextualizar, elas podem habitar no planeta Terra, ela só não habita nos hemisférios, né? Tipo, por causa da temperatura, ela não consegue habitar esses lugares. E um dos lugares que ela pode habitar, que infelizmente, devido a essa expansão humana das cidades, é a sua casa, né? E aí que está o problema. Mas assim, como a Juliana falou, né? O veneno, por exemplo, a origem do veneno das serpentes, ela não é para se defender, né? Ela se originou para se alimentar. O veneno, ele acelera a digestão da serpente, né? Então, ele mata a presa dela e acelera processos digestivos, né? Então, a função não é estragar o homem ou prejudicar o homem. A função era se alimentar. Só que, com a proximidade do homem com a serpente, devido a essa expansão das cidades, as serpentes acabam adentrando a casa das pessoas, procurando alimento, né? Procurando invertebrados, ratinhos, sapos que acabam entrando nas casas. E essa proximidade que causa os acidentes, né? Então, quando a pessoa é picada pela serpente e desenvolve algum tipo de sintoma, aquele sintoma é o que deveria ter acontecido com a presa, né? Não com o homem em si. Mas a gente tem, das serpentes com interesse médico, a gente tem 4 gêneros principais, né? Que são as jararacas, né? As corais, as láqueres, né, que são as surucucu-pico de jaca, e você tem as cascavéis, né. Essas são as principais porque são as que estão mais distribuídas na natureza, com mais contato com o homem e que causam prejuízos mais importantes, né. Então, só para você ter uma ideia, normalmente por ano no Brasil, são quase 30 mil acidentes por serpentes, né. Dessas, 90% é só de jararacas, porque ela vem da Mata Atlântica, é bem abundante, cascavel vem depois, né? Porque essas serpentes, essa cascavel do cerrado, elas se adaptam muito bem ao ambiente antrópico, né? E causam esses prejuízos. Porém, a intenção dela não te picar e te morder. Por exemplo, no meu mestrado eu estudo comportamento defensivo, né, de jararaca, relacionado a acidentes. Então, eu testo pisando no animal e sem pisar no animal, né? Colocando o pé próximo do animal para ver o que acontece e quando eu piso nele. E a gente pode ver que a probabilidade dela deferir o bote, dela morder, sem você encostar no animal, sem você pisar nele, é muito baixa. O animal ele vai ficar imóvel. Mesmo com o pé próximo? Mesmo com o pé próximo. O animal, o que acontece? O bote, ele é uma das estratégias mais caras para o animal. Por quê? Porque a cabeça da serpente é a parte mais frágil do seu corpo. Quando ela te dá o bote, ela está colocando a cabeça para frente. E aí ela expõe a sua cabeça. Ela expõe a cabeça dela. E aí
Por exemplo, quando uma ave vai predar a serpente, a primeira coisa é quando a serpente dá o bote, ela bica a cabeça e aí acabou. Não tem mais o que fazer. Então, é uma estratégia muito cara para ela. Uma porque ela se expõe muito, expõe a parte vital dela, e outra que ela poderia gastar veneno que ela é muito caro para ela e que seria desnecessário. Então, a gente fala que tem uma frase muito legal que fala assim, que toda cobra é covarde. Então, primeiro ela foge. Quando ela te encontra lá, ela foge. Ou ela fica paradinha na dela. Depois ela blefa, ou seja, ela vai abrir a boca, vai aumentar de tamanho para falar, olha, sou perigoso, sai daqui. E se necessário, aí ela vira corajosa e te dá um bote. Eu acho interessante também falar, né, João, nessa questão do veneno. Ela leva muito tempo para produzir esse veneno de novo, né? Tipo, média vai 20, 30 dias para produzir. Então, ela gastar esse veneno, ela vai ficar muito mais suscetível também se ela precisar se defender em uma outra circunstância. Então, ela não vai querer gastar com um homem, que é um animal gigante, que ela não vai comer, que não vai servir para nada para ela, né? E eu li também, eu queria saber se faz sentido, mas que quando você está, por exemplo, fazendo uma trilha, você tem, sei lá, medo de cobra, não quer ver uma cobra na sua frente de jeito nenhum. Você pegar, sei lá, um pedaço de madeira e usar como se fosse um cajado, assim, for fazendo sons, andando e fazendo som assim, isso espantaria a cobra, né? Porque ela pega a vibração no chão. Eu queria saber se é real isso também, e também perguntar, já que a gente está falando sobre isso, sobre as pessoas terem medo de cobra, as que querem evitar um encontro com uma cobra, qual a melhor forma de agir quando você não encontra uma cobra na trilha, mas como você falou, João, que é tão comum às vezes as cobras aparecerem em nossas casas, como agir quando você encontra uma cobra na sua casa, assim, como saber também se ela é uma cobra perigosa, ou se não, o que as pessoas deveriam saber sobre como lidar com cobras ao encontrar com elas? Legal. Essa parte que você falou da trilha, eu não conhecia essa estratégia, mas pensando assim, fazendo várias hipóteses, né, tem um certo sentido. Porque há muito tempo se discutia se cobras ouviam, né? E todo mundo achava, já porque ela não tem um ouvido externo, ela não ouve. Mas isso é meio que mentira, né? Porque depois ela tem uns ossinhos, como imitando uma certa columela, meio que um quadrado, ela consegue sentir vibrações em baixas frequências de solo. É o que se tinha. E depois, atualmente, já se vê que ela consegue ter uma audição aérea. Então, às vezes, não somente o som transmitido no chão, mas também aéreo, ela pode ter uma certa sensibilidade. E, de certa forma, vibrações espantam serpentes, né? Tem uma curiosidade muito interessante que eu não lembro a espécie, mas é uma espécie bem grande lá no Japão, lá nessa parte da Ásia ali. Que acontece? Elas sentem as vibrações do solo e saem da toca. Então, o que o governo fez? Eles colocaram câmeras nas tocas dessas serpentes e viam quando elas saíam. E eles descobriram que elas poderiam sentir terremotos. Então, era uma forma de prever terremotos por causa que elas sentiam as vibrações do solo. E o som, querendo ou não, é uma energia mecânica, né, por ondas. Existem hipóteses que as serpentes se afastam devido ao som. Mas, como elas se dão tão bem em cidades, né, que tem tanto ruído, fica esse conflito de hipóteses, de ideias. Mas fica aí aberto. Provavelmente você vai afastar. Provavelmente, porque ela pode sentir um perigo iminente, né, a vibração do solo. Normalmente, quando eu faço os testes e eu piso mais forte do lado, ela tenta fugir. Ela tende a fugir. Então, provavelmente pode dar certo. Se você não quiser encontrar uma cobra presa na mata, isso não vai te fazer mal, isso não vai ser ruim, não. Pode continuar fazendo. A não ser que você esteja no Japão, né? Porque daí é capaz que você faça com que todas saiam da toca. E sobre encontrar ela em casa, assim, como você, sei lá, eu saio daqui, acabei a entrevista com vocês e vou no banheiro e encontro uma cobra. O que eu deveria, eu que não conheço nada de cobras, o que eu deveria fazer? Bom, acho que primeira coisa, você não precisa se desesperar, você não precisa ficar super nervoso, preocupado. Ela não, né, como a gente conversou aqui, ela não vai querer te atacar e nem te
fazer nada, né? Quem tá assustada ali, principalmente é ela. Se ela tiver uma oportunidade de fugir, ela vai fugir. Mas, assim, a primeira coisa é manter distância, tirar seus animaizinhos ali de perto, porque, sei lá, às vezes está no quintal mesmo, né? Às vezes nem tanto no banheiro, mas no quintal. Então, tira cachorro, tira gato, para não acontecer dos bichinhos sofrerem um acidente, ou de repente, ser mais um estressor para a serpente, né? E ela ficar um pouco mais agressiva por conta do medo. E aí você pode, dependendo de onde você está, você pode acionar os órgãos responsáveis, né? Seja polícia ambiental, os bombeiros, um centro de recuperação de animais silvestres, que eles podem ou ir lá para retirar o animal, ou então te orientar de que forma que você deve agir, né? Da melhor forma possível para que você saiba o que fazer nessa situação. Se você já é uma pessoa que se sente um pouco mais segura, que tá ali no controle da situação, você pode tentar, de repente, usar um balde e, com a ajuda de um rodo, você tentar colocar ela uma distância, né? Ressaltando, né? A questão da distância segura, colocar ela dentro do balde e depois soltar em algum lugar, ou então entregar no Instituto Butantan ou nesses órgãos que eu mencionei. Eu acho que isso já é o suficiente. E tem uma história que é muito conhecida popularmente assim, eu queria perguntar se é mito ou verdade, que dá para saber se uma cobra é peçonhenta ou não olhando o formato da cabeça dela. É verdade isso ou é mito popular? Então, antigamente, Henrique, era até ensinado nas escolas, né? Que, tipo, você conseguiria diferenciar uma serpente peçonhenta de uma não peçonhenta através de algumas características morfológicas, né? Era pelo formato triangular da cabeça. Isso a gente sabe que não se aplica, porque tem serpentes não peçonhentas, né? Como a dormideirinha mesmo, que ela é uma serpente bem popular, que ela apresenta esse formato triangular, que é muito parecido com a jararaca, que é uma estratégia dela mesmo, para também se defender de predadores, e ela não é peçonhenta. Antes também se dizia que você poderia diferenciar através das escamas, né? Se ela tivesse aquelas escaminhas mais oriçadias, assim, que ela era uma serpente peçonhenta, a gente sabe que isso não se aplica. O formato da pupila, que essa pupila é vertical, né? Eu não lembro agora. Como se fosse em fenda, né? Elíptica, que muita gente associa igual de gato. Uhum. Ou redonda, que também era uma característica, mas a gente sabe que isso é muito mais ligado a hábito diurno ou noturno. Então, visualmente, assim, é difícil de dizer atualmente se uma serpente é ou não peçonhenta. Para quem não tem experiência, então o ideal é só manter distância mesmo. O ideal para você identificar é através da dentição. Então, as pessoas não vão lá arriscar e abrir a boca da serpente para ver, deixa eu ver como é que é o dente dela para saber se ela é peçonhenta ou não. Então, morfologicamente não dá para você ter muito essa ideia. Pensando essa questão de dentição, isso serve muito para coral, né? Para saber se é verdadeiro ou falso. Mas no Brasil, para a gente determinar se uma cobra é venenosa ou não, no Brasil, pensando, a gente tem essas espécies que quase causam acidentes, né? Você tem uma característica morfológica muito importante, né? Que é a presença de fosseta loreal, né? Então, que é um buraquinho que você vai encontrar entre o olho e a narina. Se tiver aquele buraquinho, é peçonhenta e é bem importante essa serpente tomar cuidado. Agora, se não tiver, provavelmente ela não seja. Então, se tiver, é venenosa, é peçonhenta. Se não tiver, ela pode ser uma coral, porque a coral não tem essa fosseta e é peçonhenta. Mas, então, a única que não tem fosseta que é venenosa no Brasil, que é peçonhenta, é a coral. É bom até porque a coral é uma cobra, eu acho que todo mundo consegue reconhecer, né? Uma cobra bem famosa. Então, ainda bem que a única que não tem é uma que é bem reconhecida, assim, pelas pessoas, bem conhecida. Mas ela também pode ser confundida com as falsas corais, que também são consideradas não peçonhentas e que acabam aí sendo mortas injustiçadamente, né? Mas até porque, mesmo se for uma coral verdadeira que tenha a peçonha, nunca é bom matar, né? Faça como você falou, né, Juliana? Tenta colocar num balde, ou se você tiver medo de não sentir tanta vontade, ligue para alguém, mas não mate. Exatamente. Eu acho interessante falar dessa questão que você falou que é um mito, né? Ou uma verdade. Essa questão de mitos e verdades e crenças populares com serpente é muito abrangente, tem muita coisa. Principalmente tem aquelas histórias, se você já ouviu falar, da cobra que mama. Nunca ouvi. Existe uma lenda popular que uma cobra, se a mulher tá grávida, tem que tomar cuidado porque a cobra ela pode ir lá mamar no seio da mulher quando ela está grávida. Isso
muita gente, lá no Butantã, a gente tinha uma atividade chamada Mão na Cobra, né? E muitas pessoas chegavam do interior, falavam isso. E aí o que acontece? Essa lenda talvez surgiu porque por causa de uma caninana, né? Que ela é bem grandona e ela vai atrás dos ratinhos, né? E era muito encontrada em currais, né? Quando o homem ia lá tirar leite da vaca no curral, ele encontrava sempre essa serpente. E ele associava que a serpente queria tomar o leite da vaca, e aí ele pensou, então podia tomar o leite da mulher. Mas na verdade é por causa que ela estava atrás do ratinho, né? Que no curral tinha bastante rato. Então tem muitas coisas que acabam sendo histórias interessantes, né? Por alimentar a cultura brasileira, mas que podem trazer prejuízos, né? Por exemplo, durante o acidente, existem crenças de você fazer torniquete ou se cortar para tirar o veneno da cobra, ou tomar uma pinga com a cobra dentro. Ou Isso tentar são sugar crenças. o veneno, Tentar sugar com a boca, o veneno. local da picada. Isso são crenças que não contribuem muito porque prejudicam a pessoa, né? Então, o que acontece a pessoa, por exemplo, quando ela vai fazer um torniquete, o veneno se concentra de uma tal forma naquela região, e se ela fizer um corte para tirar o veneno, se for uma jararaca que picou, que é hemorrágico, o veneno, você vai perder muito mais sangue. Tem uma outra lenda que se você tomar água, você morre, e é totalmente mentira. Você deve tomar água quando você for picado por qualquer serpente, tome muita água, porque para não dar insuficiência renal. Então, essas coisas acabam sendo prejudicadas. Então, foi picado por uma cobra, não. A única coisa é hospital e, se necessário, soro. Antigamente, antes no século passado, acho que no século passado, antes da intervenção dos soros antiofídicos, a letalidade de qualquer modelo de serpente era 45%. Era alto, porque se fazia muita dessas coisas. Hoje em dia, por causa dos soros, que seria a única forma de tratar um envenenamento por cobra, isso reduziu para 0,3%. É muito baixo, muito baixo. Uhum. Só que também tem algumas crenças que são legais de falar, assim, que são importantes. Por exemplo, a gente vai fazer até alguns testes no laboratório, né? Porque muita gente fala que tem algumas, por exemplo, substâncias que colocavam na porta da casa para afastar a cobra. Isso é muito debatido na academia, assim, ninguém muito se propôs a investigar, a gente vai tentar investigar isso, mas na Índia isso já foi visto que funciona. Eles até têm um artigo e uma empresa... Que tipo de substâncias? Então, eles não falam por questões, acho que de patente, né? Mas eles têm uma empresa que fabrica se chama Shoe Snakes, que você, como se fosse um spray de banheiro de bom ar, sabe? Uhum. Coloca na frente da casa e teve uma repelência de 45% das serpentes. Então, como algumas crenças são interessantes, né? Mas tem que tomar cuidado quando se fala de saúde e dessas questões de picada. Sim, com certeza. E o nosso tempo aqui tá acabando, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para colocar, assim, alguma coisa que vocês gostariam de falar, que não foi abordada na conversa antes da gente finalizar. Então, acho que só para finalizar, acho que é importante falar que se a pessoa não quer que a serpente se aproxime, se ela não gosta, se ela não é muito entusiasta das serpentes, evitar sempre de deixar entulho e lixo próximo da sua casa, no seu quintal, porque isso atrai roedores, e roedores são alimento de serpentes, então vai atrair cobra. Então, evitando isso, você também evita esses encontros, entre aspas, indesejados com as serpentes. Legal. E agradeço de novo a presença da Juliana, a presença do João. Muito obrigado a vocês dois por toparem participar novamente. Espero que vocês tenham gostado de gravar esse episódio comigo. Muito obrigada a você, Henrique. Foi ótimo. Obrigado, Henrique, pelo convite. Adorei falar um pouquinho do que a gente estuda. Imagina, espero que você que ouviu a gente até agora também tenha gostado. E até semana que vem com mais um episódio do PBcast.